dia, colegas corretores de imóveis. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para trocarmos algumas palavras a respeito do Código de Ética do corretor de imóveis. Hoje eu estou acompanhado pelo vice-presidente, nosso colega Jaime Tomás Ramos, que irá participar da conversa aqui conosco. Bom dia, Jaime, tudo bem? Bom dia, tudo bem, presidente? Então, muito bem. Nós discorremos a respeito do artigo 1º, artigo 2º, e nós estamos então comentando o artigo 3º. Cumpre ao corretor de imóveis em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. Hoje nós vamos já passar para o parágrafo 4, em razão dos parágrafos anteriores já terem sido comentados anteriormente na nossa outra oportunidade. Aqueles que quiserem relembrar o que foi comentado a respeito desses parágrafos, o filme está à disposição no site do CRES, então a qualquer instante vocês podem consultar. Então vamos lá. Artigo 3º, cumpre ao corretor de imóveis em relação ao exercício da profissão à classe e aos colegas. Parágrafo 4º. Zelar pela existência, fins e prestígio dos conselhos federal e regionais, aceitando mandatos e encargos que lhe forem confiados e cooperar com os que forem investidos em tais mandatos e encargos. Veja, colegas, é obrigação de todos nós, corretores de imóveis, quando chamados a participar voluntariamente, nós colaborarmos com a administração direta do CRES. Temos hoje um grupo de trabalho de delegados, subdelegados, membros de comissões e grupos de trabalho, cerca de 1.600 colegas em todo o estado de São Paulo, que doam um pouco do seu tempo para fazer com que o CRES se caminhe. Então este parágrafo 4º do artigo 3º nos coloca na obrigação de, quando convidados para participar, que estejamos presentes, a fim de que o CRES possa ser administrado por corretores de imóveis, evidentemente, cuidando das necessidades da sociedade, neste ramo de atividade, em especial dos colegas corretores de imóveis. Então é de nós que deve partir todas as iniciativas. Quer comentar alguma coisa, Jaime? Quero sim, quero primeiramente cumprimentar, meu bom dia a todos os internautas, e fazer uma pergunta, presidente Viana. O corretor que não atende uma convocação feita pelo CRES, ele está sujeito a penalidades? Veja, nós temos que distribuir aí as convocações. Aquelas convocações para palestras, cursos, seminários, eventos, evidentemente que o colega ele tem o livre-arbítrio de decidir se participa ou não. Apesar de que tudo aquilo que é realizado na sua localidade, nós recomendamos explicitamente que os colegas participem. Agora, é evidente que existem as convocações de ordem administrativa, as apurações, as sindicâncias, os inquéritos, processos éticos disciplinares, processos administrativos. Evidentemente, esses, quando não respeitados, quando não atendidos, seja num auto de infração e num processo ético disciplinar pelo não cumprimento. Eu quero também lembrar os colegas que, por favor, vocês podem, através do teclado do computador, ter uma interação em tempo real conosco aqui no estúdio do CRES em São Paulo, podendo fazer suas perguntas, e o nosso pessoal de apoio está acompanhando. Toda aquela pergunta que chega aos e-mails, nós, evidentemente, que comentamos. E quero também dizer que tenho aqui um bocado de e-mails que recebemos durante a semana, que quando nós encerrarmos essa sessão de CRES Esclarece, encerrando os 10 minutos, eu vou passar os comentários dos e-mails que estão aqui para serem respondidos. Quero então passar agora para o parágrafo 5 do artigo 3º. Observar os postulados impostos por este código, exercendo seu mistério com dignidade. Está aí uma palavra que nos remete a um raciocínio de que a nossa profissão está contida neste termo, dignidade. O corretor de imóveis tem que observar
este código de ética, fazer uma releitura constante, a fim de que ele possa agir com base nos princípios aqui elencados. Muitas pessoas reclamam. Outro dia mesmo um jornalista falou: como é que pode um código de ética de 1992 estar valendo até hoje? Vocês não atualizam? Aí eu disse para ele: olha, ainda não atualizaram os 10 mandamentos. Então, milhares de anos que os 10 mandamentos foram feitos, e são mandamentos éticos, disciplinares para a humanidade. Assim é o nosso código de ética. Ele não requer nenhuma atualização, nenhum aprimoramento, porque foram as bases, os princípios pelos quais nós devemos nos relacionar com os nossos clientes e com os colegas corretores de imóveis. Então, evidentemente, que não há o que acrescentar. O que temos apenas é que seguir com seriedade os preceitos aqui indicados e fazer da palavra dignidade o carro-chefe no exercício da nossa atividade. Quer comentar, Jair? Olha, eu gostaria sim, principalmente no que você falou a respeito da ética, né? Da necessidade do corretor ser ético. Ele tem que ser uma pessoa com uma conduta agindo na profissão ou fora da profissão, porque ele, assim agindo, ele vai dignificar a profissão. Dignificando a profissão, cada vez mais nosso lugar ao sol vai estar garantido, presidente. Eu acho, a minha opinião, eu acho que o corretor, tanto atuando como não atuando, ele tem que ser ético. Essa é a minha opinião. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, artigo 3º, parágrafo 6º. Diz o parágrafo 6º: exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e as regulamentares. Vejam vocês como é importante este parágrafo. Exercer a profissão com zelo, respeitando o cliente, zelando pelo que é dele, discrição, a fim de que possa ser mantido o sigilo profissional, lealdade àquilo que foi tratado com o cliente e, acima de tudo, probidade. Temos que ser probos na condução dos negócios. Eu digo, qualquer um pode errar, qualquer um pode ser desonesto, menos eu. Se o cliente está mal intencionado, é ele que está mal intencionado. Nem por isso eu vou deixar de agir com probidade, com lealdade, com sinceridade. O Código de Ética nos obriga, em qualquer situação, levar à frente esses preceitos, que eu vou repetir: zelo, discrição, lealdade e probidade. E as palavras finais deste parágrafo diz: observando as prescrições legais. As prescrições legais são aquelas contidas na legislação. E não é só na legislação da atividade do corretor de imóveis. Nós temos aí o Código Civil Brasileiro e as demais legislações e nossa Constituição para seguir. E além disso, ele diz legais e regulamentares. Quando o Código nos remete às prescrições regulamentares, ele está nos remetendo às resoluções do Conselho Federal, às resoluções do Conselho Regional, às portarias do Conselho Federal e às portarias do Conselho Regional. Porque essas são prescrições regulamentares que fica a cargo do Conselho Pleno imprimi-las, a cargo do Conselho Pleno atualizá-las de acordo com a demanda da sociedade e a observância dos processos éticos disciplinares que nós examinamos. É isso, Jair? Perfeitamente. E, inclusive, Diana, você é muito feliz nas entregas de carteiras quando você lembra aqueles que estão recebendo, que estão iniciando na profissão, esse momento. Sempre você diz em toda que não está em jogo a comissão do corretor. A comissão é um ato
normal e consequente de um bom atendimento entre os dois nossos clientes, vendedor e comprador, locador e locatário. Nós temos que respeitar isso e com isso nós vamos seguindo. Parabéns, presidente. Perfeito. Bem, o nosso horário está se esgotando, já se foram uns 10 minutos, eu não quero cansá-los, tirando aí das suas atividades numa sexta-feira. Neste fim de semana aqui no estado de São Paulo, segundo as previsões meteorológicas, será de tempo bom, ensolarado, clima ameno, portanto, serão dias agradáveis para nós estarmos nos plantões, nos nossos escritórios, trabalhando, atendendo nossos clientes. Eu estarei lá na Praia Grande, no meu escritório, cumprimentando os amigos, atendendo os clientes que por lá forem, assim como o Jaime também, apreciando lá da janela do apartamento aquele mais bonito. Trabalhando, né? trabalhando. Um dia bonito como hoje vale a pena. Vale. Sim. Então temos aí um fim de semana com muito otimismo. Eu quero então passar aqui a fazer um breve comentário a respeito dos e-mails que nós recebemos e passar uns comunicados para esses colegas que trouxeram essas informações ao Cresce. Eu quero começar aqui falando com o nosso colega André Chaves de Souza. O André teve um problema com um outro colega e uma imobiliária. Eles começaram um negócio juntos e no fim ele comenta aqui que ficou órfão. O colega deixou ele de lado e recebeu a remuneração e não deu uma satisfação a ele. E ele tem aqui uns documentos e eu vou dizer para você o seguinte, André. Eu vou passar para um dos advogados do Cresce fazer uma leitura no seu e-mail a fim de que ele possa lhe telefonar e por telefone ele vai lhe dar uma orientação do que é que você pode fazer. Mas infelizmente, veja André, o colega não cumpriu o código de ética e você está aí amargurado no prejuízo e moralmente ofendido. É claro, qualquer um estaria nessa situação. Agora aqui nós temos o e-mail da colega Sandra Vitorino. Sandra, muito obrigado por essa pergunta, porque ela nos dá uma oportunidade de fazer um comentário. A Sandra pergunta assim, bom dia, gostaria de saber se é antiético colocar placas da minha imobiliária em um imóvel onde já existe uma placa de outra imobiliária. Lembrando que o proprietário permitiu a propaganda das duas imobiliárias e não possui contrato de exclusividade com ninguém. Aguardo o retorno. Obrigado, Sandra Vitorino. Sandra, a recomendação do Cresce é de que, havendo uma placa, nós não devemos colocar uma segunda. Porque, imagina, você tem a sua placa, aí vem o colega também autorizado pelo proprietário e coloca dele, você vai se sentir ofendida. A mesma coisa vice-versa. Então esta é apenas uma recomendação, porque a legislação permite. Se o proprietário assina a autorização para oferta pública daquele imóvel, autorização para venda, locação do imóvel, para mais de um colega, não há nada na lei que o proíba de fazer isso ou que proíba o colega de aceitar. Ninguém irá responder um processo por essa medida, mas nós recomendamos que não seja feito. É sempre muito bom que o colega possa procurar o outro que já tem a placa e trabalharem em parceria. Aí sim, seria uma boa situação. Eu reconheço que nós estamos ainda muito imaturos para agir desta forma, principalmente pelo fato de que algum colega, às vezes numa situação financeira difícil, a necessidade financeira fala mais alto e ele acaba aceitando, né, se deixando levar pelo canto da sereia e vai lá e coloca a placa. O Cresce faz uma fiscalização. Todo imóvel que tem mais de uma placa, o nosso agente fiscal fotografa as placas, o imóvel, e cada um dos corretores ou imobiliárias são notificados a apresentarem a autorização assinada pelo proprietário. Tendo autorização, nós arquivamos o feito, porque não há o que fazer. Não tendo autorização, nós fazemos a autuação e pedimos que a placa seja retirada. Essa é a posição do Cresce. Mas, por favor, Sandra, caso não esteja satisfeita com a resposta e queira aprofundar o debate,
por gentileza, escreva que nós vamos retornar ao assunto. Quero agradecer o Newton Ernesto Jung. Ele diz aqui: as informações e reportagens são ótimas. Continuem, pois são bem aproveitadas para nós profissionais do Cresce. Muito obrigado pelo elogio. O colega aqui, Luiz Macedo Neto. O Luiz Macedo tem dito o seguinte, que são poucos os escritórios que ele tem visto com certificado de regularidade pendurado lá na parede. O juramento e o código de ética. O juramento não, o compromisso público e o código de ética. Eu quero dizer, Luiz Macedo, que é uma pena. O Cresce faz esse documento, que é para que o corretor possa se identificar perante ao público. Quanto mais nós, corretores de imóveis, nos identificarmos, mais difícil vai ficar para o pseudo-corretor. E mais fácil vai ficar para ser identificado o pseudo-corretor. Não é verdade? Então, é muito recomendável que o certificado seja colocado num quadro, pendurado lá na parede, assim como o código de ética e a tabela de remuneração, para mostrar para os clientes que nós temos tudo normatizado por leis federais e, portanto, aquilo deve ser seguido. Mas, Luiz Macedo, eu te agradeço o contato e estamos à sua disposição. Colega Gilmar Cristiano Kron. Vendi um imóvel, proprietário não pagou comissão, tenho contratos assinados por ele, fico no aguardo. Gilmar, eu vou pedir para o pessoal do atendimento virtual do Cresce, com conhecimento na área jurídica, entrar em contato com você, pegar maiores detalhes para poder lhe passar uma orientação, tá bom? Temos aqui colega José Luiz Balivo. Quero dizer para vocês que o Balivo é uma pessoa que nos escreve toda semana. Nós recebemos comunicado dele. E ele é uma pessoa extremamente exigente, conhece bastante legislação, e com os questionamentos que ele faz, eu digo para vocês que nós acabamos por aprender bastante, porque nos obriga a pesquisar. E ele fala aqui: nesse momento, assistiu o presidente, o problema do pseudo-corretor tem se repetido porque profissionais, para realizar o negócio, aceitam pagar gorjeta à parte, por exemplo, venda de um sítio, o parente quer receber, olha só o que o Balivo está falando, né? O parente quer receber uma notinha para indicar o corretor. O parente do dono do sítio quer receber uma notinha para poder mostrar o sítio. É um verdadeiro absurdo, né? Eu acho que, nesses casos, o corretor deve sair quietinho, sem comentar nada, e fazer uma denúncia ao Cresce. E no nosso site não precisa se identificar para fazer a denúncia. Eu quero dizer, viu, Balivo, eu te agradeço a colaboração, e é um problema realmente muito sério pelos quais nós temos passado. Bem, hoje à noite nós temos palestra em Campinas. Eu vou pedir para alguém me trazer aí o tema que será essa palestra, o tema, o horário. Pediria ao Carlos, por gentileza, que providenciasse. E eu gostaria também de dizer aos colegas que dia 14 eu vou fazer uma reunião em Araraquara, provavelmente, estão definindo lá o local, provavelmente na Associação Comercial. É uma reunião somente com os inscritos jurídicos. Nós vamos reunir as imobiliárias. Lá em Araraquara, o Ministério Público obrigou os proprietários de imobiliárias a assinarem um termo de ajustamento de conduta que o Cresce não concordou em assinar. Então eu quero ir lá bater um papo com esses colegas, e depois de Araraquara eu tenho um encontro com autoridades em Ribeirão Preto, e de Ribeirão Preto eu vou a Franca.
às 18 horas em Franca, eu farei uma palestra aos colegas corretores de imóveis daquela localidade para comentar a respeito do programa Minha Casa Minha Vida e algumas outras questões relativas à nossa atividade profissional. Então, eu estou recebendo a informação que a palestra hoje é do presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade, o Chapina. Ele vai falar aqui no Cresce hoje, às 18 horas, sobre a condição jurídica da empresa. Será que é bom ter um CNPJ? Será que ajuda? É mais caro ou é mais barato? O corretor vai ganhar mais dinheiro ou vai perder dinheiro, abrindo uma empresa e tendo um CNPJ? Então nós convidamos este grande profissional, entendedor profundo dessa matéria, o Chapina. Temos 250 inscritos. Aqui no Cresce nós temos lugar para 170 pessoas, distribuídos em 3 salas, uma no auditório e 2 salas onde vamos colocar os telões. Mas também será transmitida ao vivo pela TV Cresce. E eu recomendo a você que assista. Assista e através do teclado faça as suas perguntas. E o Chapina vai responder na hora. Então, fica aqui o meu convite. Hoje às 18 horas, a TV Cresce tem essa programação ao vivo imperdível. Jaime, queria te passar a palavra para as considerações finais e vamos trabalhar, né? São 10h20. Precisamos trabalhar e bastante. Eu quero cumprimentar todos os internautas, todos aqueles colegas que assistem a TV Cresce, que continuem participando. Isso é muito importante. Nós, da diretoria do Cresce, nos movimentamos conforme nós somos consultados. O Viana está com uma agenda sobrecarregada, ele está batalhando demais para a valorização da nossa profissão. Vamos colaborar. E um bom dia a todos e bons negócios. Bem, colegas, então, como eu disse, sexta-feira, dia de fim de semana. Opa, pera, chegando um e-mail aqui, vamos dar uma olhada, responder já rapidamente para o colega. Wilson Batista Matos, ele pergunta: quanto aos estagiários que assinam por eles, é possível trabalhar em outra imobiliária que não a minha? De jeito nenhum, Wilson. Se alguém estiver estagiando sob sua responsabilidade, você tiver conhecimento de que ele está atuando em qualquer outro lugar, imediatamente denuncie essa pessoa para que o agente fiscal possa atuar imediatamente, e cabe a você imediatamente notificar o Cresce retirando a sua responsabilidade sobre aquele estagiário. Nós vamos lá buscar a carteira de volta. Muito cuidado. Um estagiário solto por aí, sob sua responsabilidade, fazendo transações imobiliárias, você irá responder por perdas e danos, e judicialmente e criminalmente, pelo que ele fizer. Então eu quero deixar aqui o colega Wilson Batista Matos, por favor, preste atenção. Se você tem conhecimento, passe um e-mail aqui para o Cresce, nominando quem é esse estagiário. Imediatamente o nosso agente fiscal, que estiver com a viatura mais próxima do local, irá atender essa ocorrência. Não dê espaço, porque a responsabilidade é sua. O estagiário tem que entender. Ele precisa ficar sob a responsabilidade daquele que está observando os seus atos. Se ele exerce atividade privativas do corretor, ele poderá ser autuado por exercício ilegal da profissão. E o escritório imobiliário, autuado por facilitação do exercício ilegal da profissão. Tá bom? Qualquer coisa, escreva que estaremos aqui à sua disposição. Colegas, um bom fim de semana a todos. Jaime, obrigado pela presença. E conto com vocês na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, mais um Cresce Esclarece, debatendo o nosso código de ética da atividade do corretor de imóveis. Bom fim de semana a todos.